Graça e paz, amados irmãos. Hoje, domingo, dia 21 de junho de 2020, e mais uma vez vamos compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, esperançosos de que Deus fale ao seu coração, que a palavra poderosa de Deus traga a você bênçãos dos céus, traga a você edificação e que você seja abençoado neste dia de domingo, através da leitura e da meditação na palavra do Senhor Deus. Muito bem, amados irmãos, quero compartilhar com vocês no texto que se encontra lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, nós vamos ler o verso de número 1 e o verso de número 15. Então, Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 1 e o versículo de número 15. Vamos ler a palavra de Deus? Diz-nos assim a palavra: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Neste dia quero compartilhar com os irmãos sobre as consequências de ouvirmos a voz de Deus. As consequências de ouvirmos a voz de Deus. É interessante porque o povo de Israel havia saído do Egito, havia caminhado pelo deserto e agora estavam ali diante da terra prometida, diante do sonho deles, que era possuir aquela terra, a terra que mana leite e mel. E ali na terra de Moabe, onde eles estavam nesse momento, então Deus põe diante do povo de Israel duas situações. A primeira é: se vocês ouvirem a minha voz e terem o cuidado de guardar tudo aquilo que eu estou mandando a vocês, então eu exaltarei vocês sobre todas as nações da terra. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Mas no verso 15 ele diz: porém, se vocês não ouvirem a minha voz e não obedecerem, não cumprirem todos os mandamentos que hoje eu estou te ordenando, então virão maldições sobre a sua vida, sobre a nação, sobre o povo de Israel. Amados irmãos, desde os tempos idos, ouvir a voz de Deus e ficar atento, atentar para aquilo que Deus está falando, sem dúvida alguma, tem sido fundamental na vida de todas as pessoas. E eu quero, amados irmãos, estar aqui compartilhando com vocês sobre as consequências, as boas consequências de ouvirmos a voz de Deus, porque são muitas as vozes que hoje nós ouvimos. E quais são as vozes que você tem ouvido? Estamos passando por esse tempo de pandemia, em que até está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal aquela ação a respeito das fake news, porque são muitas as vozes e muitas verdades, mas muitas mentiras têm sido colocadas, especialmente nas redes sociais. Diante do coronavírus, nós não sabemos exatamente o que é verdadeiro, o que não é, como as coisas têm acontecido. Então, amados irmãos, é preciso que neste tempo nós estejamos atentos para ouvirmos a voz de Deus. Que bênção é para nós sabermos que Deus fala conosco. Que privilégio é você poder ouvir a voz de Deus. Meus irmãos,
Tem sido uma bênção tão grande poder desfrutar de momentos de intimidade com Deus, onde podemos ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, a Bíblia que nos fala sobre Jesus Cristo, que é a revelação plena de Deus, está aí para ouvirmos. E hoje estamos, inclusive agora, meditando e tentando ouvir a voz de Deus através da meditação da sua palavra. Ouça o que Deus está falando com você. Ouça Deus falando ao seu coração. Esteja atento à voz de Deus, porque ouvir aqui, irmãos, é no sentido de dar atenção. Sabe quando você conversa com aquela pessoa e você fala alguma coisa e a pessoa está olhando para você, parece que está ouvindo, mas o pensamento dela, a cabeça dela está em outro lugar. Às vezes fazemos assim com Deus, irmãos. Deus está falando conosco, mas a nossa mente, o nosso coração às vezes está focado em outras coisas. E por isso, às vezes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Quando eu vou ler a Bíblia, eu preciso ler a palavra com todo temor e tremor, com toda reverência, atento ao que Deus está falando, prestando atenção naquilo que está escrito, refletindo sobre aquilo que eu estou lendo implica na minha vida. É o caso desse texto. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O que isso quer dizer para mim e para você hoje? Amados irmãos, eu quero aqui destacar algumas consequências de ouvirmos a voz de Deus. E a primeira delas é que ouvir a voz de Deus nos traz vida. A Bíblia nos diz, e Jesus mesmo falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ouvir a voz de Deus nos traz vida. Eu quero falar com você que está me ouvindo nesta noite ou neste dia, não sei onde você está e nem qual é o horário, mas você que recebeu esse vídeo ou que acessou esse vídeo de alguma maneira, eu quero dizer a você que você precisa ouvir a voz de Deus e Deus está falando com você através da Bíblia. E o que você precisa fazer é reconhecer que você é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia nos diz que não há um justo, nenhum sequer. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então você precisa primeiro reconhecer que você é pecador, porque todos são. É o que a Bíblia nos diz. Isso é ouvir a voz de Deus. É ouvir, compreender e aceitar que o que ela está falando é verdade. E ela nos diz que todos são pecadores, eu e você inclusive, somos pecadores e carecemos, necessitamos de Deus. Mas a Bíblia diz também que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ouvir a voz de Deus nos traz vida quando entendemos que somos pecadores, miseráveis, precisamos de Deus, mas compreendemos que Deus nos amou e enviou Jesus Cristo, seu Filho, para pagar o preço do nosso pecado. Porque lembram que eu disse que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte? Pois bem, aquilo que o pecador merece é a morte. Jesus veio e pagou o preço desse pecado, morrendo na cruz do Calvário, entregando a sua vida como sacrifício no meu e no seu lugar. Então hoje, quando você ouve a voz de Deus, falando que você é pecador, mas dizendo que Ele te ama e que Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para pagar o preço do seu pecado, e se você crer no unigênito Filho de Deus, você tem os seus pecados perdoados,
É exatamente disso que estou falando. Ouvir a voz de Deus nos traz vida, porque há vida em Jesus Cristo. Se você recebê-lo como Senhor da sua vida, se você aceitá-lo como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, se você reconhecer que é pecado, mas que Jesus morreu na cruz por você, para pagar o preço do seu pecado e te dar uma nova vida, então hoje você pode, sim, receber a vida de Deus na sua vida. Receba Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador pessoal. Abra o seu coração para Jesus. Ouça a voz de Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, ouça a voz de Deus neste dia. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E você terá vida. E não é uma vida qualquer, porque Jesus disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida. E uma vida abundante, uma vida plena, uma vida com significado. Jesus quer dar a você uma nova vida. Você precisa ouvir a voz de Deus neste dia, nesse momento, nesse instante. Ouça a voz do Senhor. Ouça bem o que Ele está dizendo a você e receba-o como seu Senhor e seu Salvador. Jesus Cristo vai mudar a sua vida. Mas, amados e queridos irmãos, outra consequência de ouvir a voz de Deus, além de recebermos vida, nos trazer vida e vida eterna, vida abundante, vida plena, vida para sempre, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ainda temos a outra consequência de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus nos traz bênçãos. Se você puder ler aí na sua casa, eu não vou ler aqui por causa do tamanho do vídeo, mas se você ler o texto todo, você vai ver que Deus continua dizendo: se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. E aqui continua a lista de bênçãos. Ouvir a voz de Deus nos traz bênçãos. Ouvir o que a Bíblia nos fala traz bênçãos sobre a sua vida, traz prosperidade sobre a sua vida, traz alimento para a sua casa, enche os teus celeiros, a tua despensa. Ouvir e atentar para o que a voz de Deus está falando, para o que a palavra de Deus está falando, traz uma vida abençoada sobre você. Sem dúvida alguma, atentar para o que Deus nos diz é bênção sobre a nossa vida. Se você atentar para a voz de Deus, se você ler a Bíblia e ouvir a palavra de Deus, traz saúde para o seu corpo, sim. Ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus é saúde para a sua vida. Hoje os médicos aí estão recomendando nós não exagerarmos em alguns alimentos. Hoje os médicos estão recomendando tantas coisas. Mas a palavra de Deus, ainda que ela não é um livro medicinal, mas ela nos traz tantos benefícios quando ela nos chama a atenção para vivermos uma vida saudável, para vivermos uma vida equilibrada. Amados irmãos, ouvir a palavra de Deus traz bênçãos sobre a nossa vida. Você quer ter uma vida abençoada? Ouça a palavra de Deus. Mas ouvir a palavra de Deus não é só ouvir agora a leitura dela, não é somente ler a palavra, ou ouvir alguém lendo a Bíblia, ou até explanando, ou até explicando. Todas essas coisas são boas, mas ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus é obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus. É você ler e colocar em prática.
Jesus, no final do seu Sermão do Monte, lá em Mateus, no começo do Evangelho de Mateus, ele fala várias coisas a respeito da vida cristã e ao final, ele diz: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem sensato, que constrói a sua casa sobre a rocha, porque vem a chuva, vem a tempestade, vem os vendavais, e aquela casa está firme, porque ela está sobre a rocha. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica é comparado ao homem insensato, imprudente, que construiu sua casa na areia. E quando vem a primeira chuva, a primeira tempestade, os primeiros ventos, derrubam aquela casa porque ela não tem alicerce. Jesus já dizia isso porque é importante ouvirmos a palavra de Deus. Ouvirmos é colocarmos em prática. É praticarmos o que a palavra de Deus nos fala. É colocarmos em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E nós temos estudado tanto a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Quando a Bíblia diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando a Bíblia diz que devemos socorrer o necessitado, socorrer o órfão, socorrer a viúva, socorrer o vulnerável, amar as pessoas indistintamente, não haver nenhum tipo de acepção. Tanto se foi falado agora recentemente a respeito do racismo, não é? E a Bíblia, tantos anos antes, já dizia para nós que não deve haver acepção de pessoas, não há diferença, somos todos humanos iguais. Então, ouvir a voz de Deus traz bênçãos sobre as nossas vidas. E a última consequência que quero aqui compartilhar com os irmãos, aí longe de querer fechar o assunto, porque são muitas outras as consequências, mas para hoje, a última consequência de ouvir a voz de Deus é que ouvir a voz de Deus nos traz paz. Você que está aí um pouco ansioso, quem sabe você está um tanto quanto agoniado, com as incertezas, sem saber o que vai acontecer, diante desse quadro pandêmico que estamos passando. Quero te dizer que se você ouvir a voz de Deus, atentar para a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, colocar ela em prática, isso trará paz para a sua vida e uma paz inigualável. Jesus nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus traz uma paz indescritível sobre as nossas vidas. Paz que independe das circunstâncias. Não importa se estamos no meio do mar e se a tempestade é grande, se as ondas se agigantam sobre a nossa vida. Com Jesus nós temos paz. Não importa se o mercado financeiro está difícil, não importa se o desemprego está grande, não importa se a lavoura não está produzindo. Se Jesus está na nossa vida, está conosco, se nós ouvirmos a voz de Deus, ouvir a voz de Deus nos traz uma paz inigualável, nos traz uma segurança sem igual. Ouvir a voz de Deus nos traz confiança, e a confiança nos leva à paz, à tranquilidade. Você pode deitar a sua cabeça no travesseiro à noite e dormir uma noite tranquila, descansando no poder de Deus como cantamos. Vou seguro descansando no poder de Deus, porque eu estou ouvindo a voz de Deus. Traz paz sobre o nosso coração, traz paz sobre a nossa vida. Amados e queridos irmãos, como é bom podermos ouvir a voz de Deus. Como é bom podermos atentar para a voz de Deus. Leia a Bíblia. Ouça o que a Bíblia está falando. Estude a palavra de Deus. Deixe um pouco o celular de lado, deixe a TV de lado, deixe os outros afazeres de lado. Separe um tempo no seu dia para você ler a palavra de Deus.
Leia com atenção e comece a colocar em prática o que a Bíblia diz. Você vai ter uma vida abençoada. Você vai ter muita paz. Obedecer à palavra de Deus, atentar para a palavra de Deus, vai fazer toda a diferença em nossa vida. E o meu desejo, amado irmão, é que você que me ouve nesse momento, esteja atento e obediente à palavra de Deus. Talvez você precise fazer uma reflexão na sua vida. O quanto você tem ouvido a palavra de Deus? O quanto você tem colocado em prática a palavra de Deus? Ouça a voz de Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir com os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Amados irmãos, que você possa ser como esses do primeiro grupo, que ouvem a voz de Deus, que atentam para a voz de Deus. Muitos andam enfermos, porque não estão atentando para a voz de Deus. Muitos estão andando em descaminhos, porque não estão atentando para a voz de Deus. Em nome de Jesus, atente para a palavra de Deus. Ouça a voz do Senhor falando com você nesta hora, nesse momento. Quebrante o seu coração. Ouça o que o Espírito Santo está falando com você. E tome o propósito hoje de ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Leia a palavra, ouça a palavra, coloque em prática a palavra em sua vida. Esse é o meu desejo para a sua vida, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. E logo mais, querendo Deus, permitindo o Senhor, estaremos juntos, nos reunindo novamente em comunhão, desfrutando da presença uns dos outros. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.